em relação ao professor Luís Lobo, que perguntava sobre a importância da liberdade de escolha e depois das garantias constitucionais estarem em causa com o alargamento da liberdade de escolha. Eu julgo que não, eu julgo que essas garantias se efetivam se for dada às famílias, aos pais, nomeadamente, a liberdade de escolher o sistema em que querem colocar os seus filhos. De facto, há bocado o Pedro Delgado Alves referiu muito bem o princípio constitucional da liberdade de ensinar e da liberdade de aprender. E eu julgo que é importante perceber que o sistema público deve e pode ser alargado a escolas que não sejam propriedade do governo, tendo sempre naturalmente em conta, como aqui também foi referido, a necessidade do governo ser sempre, como é, o condicionador absoluto das políticas educativas, nomeadamente a nível dos programas, da definição dos programas, dos conteúdos que faz, não só para as escolas que estão na rede pública atualmente, mas também faz para as escolas que não estão na rede pública em absoluto, escolas que são completamente fechadas, que até escolhem os seus alunos ou que tenham formas de condicionar o acesso a elas. Ora, eu julgo que as escolas, e é isso, aliás, que o CDS escreve no seu programa eleitoral, as escolas, que deve existir uma rede pública de escolas do Estado e de escolas que não são do Estado, mas que se queiram juntar à rede pública, e que essa escola deve ser alargada. E há bocado disse não é brincar, mas é verdade. Há uma série de outras coisas do programa eleitoral do CDS, que tem que ver, por exemplo, com o Estatuto do Aluno, com os exames no fim dos ciclos, com a questão da avaliação dos professores, etc., que já foram, bem ou mal, ou enfim, de uma forma eficaz ou não, transpostas por este Governo. O caso do alargamento, que nós referimos claramente, dos contactos de associação, ainda não foi, e eu espero que possa ser rapidamente, mas não posso dizer que conheça uma medida concreta sobre isso, que estará a ser preparada. O professor João Baldaia perguntava sobre a questão de tendencialmente gratuita. Eu devo dizer que tendencialmente gratuito só se refere ao ensino superior, ou por outro, ao ensino não básico, se quisermos. Portanto, no ensino básico, a Constituição refere claramente que o ensino é gratuito. E depois põe-se naturalmente a questão, por exemplo, se com o alargamento da escolaridade obrigatória ainda faz sentido falar em ensino básico e secundário, ou se o ensino básico agora não termina no 12º ano. Depois são questões que eu julgo que são importantes de se ter. Em todo caso, a Constituição é clara em relação ao ensino básico. Agora, gratuito, neste caso, quer naturalmente dizer, vou usar aqui um palavrão que foi abusado noutros sentidos, mas enfim, quer dizer aqui sem custos para o utilizador, ou sem custos para a família, porque o ensino não é por dizer na Constituição que é gratuito, porque as pessoas recebem os seus salários, as escolas precisam dessa manutenção, o ensino tem custos. Tem custos que não são detidos diretamente pelas pessoas que acedem, mas que são socializados e que são pagos pelos impostos em geral. Eu julgo que isso é muito claro naquilo que a Constituição nos diz. O professor José Calçada levantou muitas e muitas questões sobre o que a Constituição poderá ser em relação a uma série de temas. Eu julgo que a Constituição, muitas vezes, não está escrito ipsis verbis, não está escrito na Constituição, não se podem despedir professores ou não se podem despedir funcionários públicos. Agora, uma série de outros princípios que daí advêm são e têm sido interpretados no sentido de que, por exemplo, na função pública não ocorre um despedimento por uma série de condições que existem no sistema privado. A pessoa pergunta se está na Constituição que há disciplinas mais importantes que outras. Claro que não está. Nem está que não há. Nem está que todas as disciplinas devem ter o tempo igual, ou que não podem ter tempos diferentes. Quer dizer, eu julgo que isso aí há uma liberdade que é permitida da ação dos governos, como é em relação aos agrupamentos ou à organização das escolas, como é em relação a uma coisa que a Constituição diz em relação ao mercado de trabalho, se quiser, não diz exatamente em relação ao mercado de trabalho, mas diz que o poder económico tem sempre que ser subordinado ao poder político, nesse aspecto. Agora, o professor pergunta, bom, se é a escola que se tem que adaptar ao mercado de trabalho ou se é o mercado de trabalho que se tem que adaptar à escola? Eu diria que são os dois que se têm que adaptar ao país. Não é? A escola existe no país em que nós temos, como aqui foi dito, isso depois cada um interpretará à sua maneira, mas eu acho que o Pedro Alves disse com razão, parte de um determinado
determinado grau, quando este sistema de ensino foi implementado, quando esta Constituição foi escrita, a partir de um determinado grau de analfabetismo, de dificuldade de acesso ao ensino, etc, etc, a partir de um determinado grau, o mercado de trabalho, até chegarmos a um dia, que eu espero que não cheguemos, de que é o governo a declarar quantas pessoas é que vão trabalhar para onde, o mercado de trabalho é um mercado que nasce das necessidades das pessoas. As pessoas vão às compras, compram umas coisas, não compram outras, as empresas abrem e investem numa área, não investem noutra. Eu acho que isso aí não fere o princípio constitucional da subordinação do poder económico ao poder político. Mas, por algumas coisas que eu vi, admito que considerem que sim, respeito isso naturalmente. Em relação aos números da OCDE, sobre natalidade, etc., eu gostava de referir 2 estudos muito recentes. Um que é o PISA in Focus 13, da OCDE, que diz claramente que não há, dentro de uma banda evidente, não há necessariamente uma ligação entre financiamento e qualidade, ou seja, até porque isso, na verdade, os professores sabem que isso é assim, porque senão não havia discussões pedagógicas. Se a única variável da qualidade do ensino fosse o financiamento, as pessoas que tinham que defender mais financiamento para que a escola fosse melhor, quem quisesse defender uma escola pior, que eu também não conheço ninguém que faça, tinha que defender menos financiamento, a coisa estava resolvida. É exatamente porque há estudos pedagógicos, científicos, há correntes diferentes do ensino, etc, etc, que o próprio PISA admite que não há uma ligação nos resultados direta com o financiamento. Naturalmente que se o financiamento for zero, não há resultados. Portanto, as bandas têm que ser alargadas, mas o PISA 13 é muito claro sobre isso. Outro estudo que tem sido citado, que é o Eurídice, fala também na questão dos cortes neste momento, dizendo, por exemplo, que os países da OCDE têm muitos, os países, não tenho aqui a lista, mas 8 países que me recordo, a Polónia, para não ser sempre países que estão debaixo do programa de assistência financeira, o Letónia, por exemplo, que têm feito cortes no seu sistema educativo e até cortes maiores em percentuais, comparados com Portugal. Portanto, há abordagens diferentes, quer dizer, o que as pessoas têm que entender é se o reflexo na qualidade se verifica para pior ou não, e se querem ou não um sistema educativo integrado num sistema político, sistema económico, sistema social, como Portugal tem, em que há limites do dinheiro disponível. Isso foi-nos cruelmente demonstrado pelo facto de termos de pedir assistência financeira, mas que é um princípio basilar. Aliás, a própria Constituição, como aliás é citado no pedido que Miguel Tiago e que o deputado Luís Fazenda subscreveram, que os deputados Miguel Tiago e Luís Fazenda subscreveram ao Tribunal Constitucional, que é o da indispensabilidade. Além do princípio da proporcionalidade, da igualdade, da confiança, como o deputado Pedro Delgado Alves aqui referiu, os constitucionalistas consideram, por exemplo, que a proporcionalidade se deve também medir pela indispensabilidade, ou seja, determinadas propostas que são feitas, determinados cortes, neste caso, que são feitos, podem ou não ser atingidos por outros meios que sejam menos lesivos para os princípios constitucionais. E isso é que também fica por demonstrar quando se defende outro tipo de políticas, que é qual é o custo de oportunidade de não fazer estas formas agora e qual é que seriam as alternativas. Por fim, professor Luís Salgado, em relação às propinas no ensino superior, o CDS acho que é o único partido que defende as propinas quando está na oposição e quando está no governo. Mesmo no ano passado, no anterior mandato, quando eu estive na Assembleia da República, fizemos vários debates sobre isso, os meus colegas não me deixam mentir, que eu sempre afirmei pela necessidade de que as famílias possam também contribuir para um sistema que, todos os estudos também contribuem, continua a ser o melhor garante para que os jovens saiam de uma situação de desemprego ou para que os jovens se mantenham pouco tempo no tempo de desemprego, que é obter uma formação superior. E, portanto, eu não sou contra a existência de propinas. Em relação à rede, eu julgo que é um debate que, se não se fizer em relação a como é que a rede do ensino superior está organizada, mais cedo ou mais tarde vai-se fazer debaixo do cutelo também da falta ou do problema de financiamento. Portanto, eu julgo que nós deveríamos perceber, em conjunto com as instituições de ensino superior e os tecidos empresariais em cada uma das regiões, se podemos, sem encerrar uma única instituição, julgo que isso é possível, neste momento, pelo menos, que é reorganizar a oferta e dizer que, se calhar, há escolas que têm que se especializar em determinadas ofertas para que até os docentes e os serviços e a relação com a indústria, quando ela é precisa, seja mais efetiva. Agora, há uma coisa que aqui também se tinha sido referido, que eu acho que é importante. A escola e a universidade não ensinam com o objetivo de fornecer emprego à pessoa. Isso é uma visão muito redutora, que eu acho que
que só queria, estou a repeti-la para que não achem, não considerem que eu a tenha, que é uma visão muito redutora. De facto, a escola ensina para a vida, já o Séneca dizia, não é? A escola não ensina para a escola, ensina para a vida, ensina para alguma coisa. Mas isso não quer dizer que seja utilitarista de ensinar para um determinado emprego e para uma pré-formatação. O que não quer dizer, por outro lado, que as pessoas que tenham um emprego porque aprenderam uma determinada coisa não estejam melhor do que aquelas que não tenham, como é evidente também. Agora, a universidade em particular, porque era disto que se falava neste caso, deve proporcionar uma realidade, e eu acho que o primeiro passo importante que nós propusemos e foi aprovado, ainda está em execução, que o Governo, pelo menos, transmita de uma forma transparente quais são as expectativas de emprego nas várias áreas que oferece cursos de ensino superior. Depois a pessoa logo sabe o que é que escolhe, não é? Mas acho que isso é importante. Por fim, a nossa ex-colega Carolina Pereira, que aqui confesso que tive aqui também um reencontro com a história em vê-la aqui, e é com muito gosto que eu faço. Eu acho que é preciso dizer que o capitalismo não permitiu determinadas coisas, disse. Eu acho que também foram... Não foi o capitalismo, até porque eu não gosto de atribuir a coletivos aquilo que são responsabilidades individuais. Foram as pessoas com o seu voto, que foram dando o voto a governos que foram em sentidos contrários do que aqueles que escreveram na Constituição. Das duas uma, ou nós achamos que o voto serve para transmitir a vontade das pessoas, ou não achamos. Eu parece-me que os sucessivos governos, recorde-se que o professor Cavaco Silva teve duas maiorias absolutas e um governo minoritário, mas caramba, não os ganhou na secretaria, ganhou nos votos das pessoas, independentemente de eu discordar com muitas das coisas que ele fez que discorde, e sabem que o CDS na altura foi particularmente fustigado pela ausência de votos até. Agora, eu acho que isso transmite a vontade das pessoas, não é um documento que tenha a sua história, tenha o seu tempo, que o faz para além daquilo que as pessoas querem. O que não quer dizer, no entanto, e com isto termino, que as Constituições não tenham que ser sempre o garante de um Estado democrático e livre para lá das maiorias circunstanciais. Isso eu acharei sempre. Agora, o que não quer dizer que não haja um alargamento em determinadas circunstâncias tal da letra da Constituição que não permite que legitimamente, sem ferir princípios basilares do Estado de Direito, as políticas circunstanciais se possam transmitir a vontade do povo. Eu julgo que é isto que aqui foi dito. Eu acho que, enfim, vocês sabem, as pessoas sabem, toda a gente conhece bem os programas do CDS, estaremos sempre disponíveis para este tipo de debates, pedi mesmo para responder primeiro, porque eu espero que ainda dá tempo de fazer aquilo que tenho que fazer e que neste momento me tenho que concentrar. Agradeço, como sempre, o convite. Estarei presente como estive no passado. Muito obrigado.